você fica triste, desespero insiste te abater. Angústia invade o teu peito e você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os teus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemido, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Deus irá te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os teus joelhos e em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido e não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemido, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Deus irá te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Por isso eu sei, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com essa escritura de Romanos 12, versículo 2, nós saudamos a nossa amada igreja, que está espalhada pelo mundo todo. A igreja do Senhor é uma só, né? Mas saudamos aqueles que estão nos ouvindo, que nos acompanham todos os dias. Nós damos muito graças a Deus
por irmãos que desde o início nos acompanham fielmente, especialmente a igreja local, né? A igreja aqui em Anápolis. É um privilégio para nós todos os dias podermos dar aqui o nosso bom dia. Bom dia, irmão Jeremias, irmã Rízia, né? Com esse hino 100 palavras. Deus recompensa os irmãos muito. Estamos falando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Claro que todos nós devemos cuidar muito da nossa boa consciência, que é o maior tribunal que existe, e quanto à nossa reputação. Temos que ter boa consciência quanto à nossa reputação. Reputação é o que pensam de nós, o que falam de nós, o que acham de nós. Caráter é o que nós somos. Agora, se a reputação é o que pensa, é o que vê em nós, como devemos ser cuidadosos com a nossa reputação, com o nosso testemunho, diante das pessoas, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nossas compra e venda, né, e negócios, sermos corretos nos nossos negócios, ser pontuais nos nossos compromissos. O profeta diz, aliás, a palavra diz, né? A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. E o profeta diz, pague as suas dívidas. Pague as suas dívidas. Não faça isso como hábito, né? Não pagar dívidas. Seja a quantia que for, seja o mínimo que for, pague as suas dívidas, acerte. Não deva nada a ninguém a não ser o amor. Então, isso é reputação. O cristão tem um bom nome, o cristão tem um CPF limpo, tem um nome limpo. Eu sei que muitos, por situações adversas, né, alheias à sua vontade, às vezes acaba se endividando, problema de saúde, coisas, então às vezes acaba se endividando. Mas isso não é um hábito. A pessoa sofre, luta até conseguir, né? Mas, de todos os modos, nós cuidamos da nossa boa reputação, do nosso testemunho. Mas o mais importante é o que Deus pensa de mim. Por mais que eu cuide da minha reputação, muitas pessoas não pensam bem de mim, não pensam bem do irmão, da irmã. Isso é assim mesmo com todos nós, né? Mas o que importa é o que Deus pensa de mim, é o que Deus vê em mim. Isso é que é o mais importante. Então, por mais que eu cuide do meu bom testemunho, por mais que eu tenha cuidado nos meus relacionamentos interpessoais, com a igreja, com famílias, com todo mundo, por mais que eu cuide, o mais importante é o que Deus pensa de mim, é o que Deus vê em mim, é o que Deus vê no irmão, na irmã. Isso é o que nos dá boa consciência. Se eu tenho a aprovação de Deus, não importa que o mundo todo fique contra mim. Se eu tenho Deus em meu favor, não importa que todo mundo fique contra mim. Qual você prefere? Ter o mundo em seu favor? Ter a sociedade em seu favor? Ter sua parentela em seu favor? Sua parentela incrédula em seu favor? E não ter o favor de Deus, qual você prefere? Quem somos nós para viver sem o favor de Deus? O favor de Deus é a graça. Graça é favor imerecido. Quem sou eu? Deus comigo é Deus. Deus sem mim é Deus do mesmo jeito. Agora, eu com Deus, só uma coisa. Eu sem Deus, imagina eu sem Deus.
Imagina a irmã sem Deus, o irmão sem Deus. Graça é favor imerecido. Então, qual cristão que vive sem o favor de Deus, sem a graça de Deus? Agora, se eu tenho então o favor de Deus, se eu tenho a graça de Deus, se eu tenho a aprovação de Deus, que o mundo todo fique contra mim, não vou me preocupar com isso. Com boa consciência, né? Como pastor, há um hino que diz: seguirei ao meu bom mestre. Como obreiro, pregador como ministro deste grande e bendito evangelho, seguirei ao meu bom mestre. Aonde me mandar, irei. Aonde me mandar. Aonde o dever me chamar, estarei presente, irei. Eu quero ir, eu quero estar aonde Deus me mandar. Não sou eu que vou me estabelecer. Eu não vou, eu não vou. É Deus que tem que me estabelece, né? É Deus que nos dirige. Então, se eu estou agradando a Deus, eu posso ter a certeza, eu não vou estar agradando a todos. Com toda certeza. Se eu entendo que o importante é agradar a Deus, eu vou desagradar as pessoas. Porque as pessoas é assim, se você agrada um lado, o outro lado fica ferido. Se agrada o lado ferido, o outro lado vai se ferir. Se agrada um, vai desagradar o outro. Se desagrada o outro, vai desagradar um. Se agrada o outro, vai desagradar o um. Essa dinâmica, né? Essa é a dinâmica. Então a nossa preocupação é em agradar a Deus. Estar dentro da vontade de Deus é saber qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes a gente contraria até a própria família, irmãos. O profeta disse isso, a esposa dele um dia disse para ele: Billy, eu não te entendo. Ele disse: eu também não me entendo. Há momentos que a esposa não entende, há momentos que a igreja não entende, e há momentos que nem eu mesmo me entendo. Não me entendo de forma nenhuma. Há passos que a gente precisa dar pela boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que a gente sabe que não vai agradar, a gente não vai ser entendido, às vezes, nem pela própria igreja. A gente não vai ser entendido. Mas a igreja não está aqui para ser entendida, para entender. A igreja está aqui para crer. A igreja crê no ministério, e a igreja não tente entender o ministério, não. Creia no ministério e ore por ele. Não fica tentando entender o pastor, não. Ore por ele e creia no seu ministério. É assim que a igreja vai sair-se bem. Agora, quando a igreja começa a falar, opinar, e fala, o pastor deve fazer isso, não deve fazer isso, o pastor não deve ir, o pastor deve ir, o pastor não deve fazer, vai virar confusão. Vai virar confusão na igreja. A igreja ouve os oficiais ouvem o pastor, e o pastor ouve Deus. Nas suas decisões ministeriais, ele tem que ouvir Deus, ele não tem que ficar ouvindo opinião, não. Porque senão ele vai ficar louco. Ele vai agradar um, vai desagradar outro. Agrada 3, desagrada 5. Agrada 5, desagrada 10. Cria-se lados, aí agrada um lado, desagrada o outro. Não, senhor. Como pastor, seguirei ao meu bom mestre. Se eu estou agradando a Deus, eu não vou agradar a todos. Se eu me ocupar em agradar a todos, com certeza eu vou desagradar a Deus muito. Muito. Eu achei forte isso aqui na mensagem Israel e a Igreja Segunda Parte. Achei forte demais isso aqui.
eu vou trazer para nós aqui. Por que estou aqui neste avivamento? Eu não sei. É tudo um mistério para mim. É tudo um mistério para mim. Quando o administrador me ligou esta tarde para falar sobre reuniões em Macon, Nashville e outras, e cancelamos tudo. Algumas delas tinham auditórios que temos tentado conseguir nos últimos 3, 4, 5 anos, com capacidade para cerca de 20 mil pessoas. Olha só. Lutaram e não conseguiam, até que conseguiu um auditório nessa cidade, Nashville, e que temos tentado conseguir e por fim conseguimos. E ele diz assim, por que eu estou aqui? Era para mim estar lá nesse auditório com 20 mil pessoas. E saiu da reunião, desculpe-me, em Merida. Tínhamos 4.500 pessoas lá dentro. E não sabemos quantas do lado de fora, parados na chuva e tempestades e coisas assim. Nós, em pé lá fora. E quando saímos de Tallahassee, foi do mesmo jeito. Não conseguimos nenhum lugar para colocar as pessoas. E o Espírito Santo disse, pare, vá para casa agora, espere. Estou organizando tudo para mandá-lo ao exterior. Bem, aqui estou. Era para estar lá, pregando e orando pelo povo, uma multidão. De repente o Espírito Santo diz, pare e vá para casa agora, espere. Estou organizando tudo para te mandar para o exterior. Meu Deus. Acabei de cancelar 7 reuniões. E uma delas aqui em Connersville, Indiana. E uma delas em Alberta, Canadá, em uma grande arena, acomoda 25 mil pessoas que estávamos tentando conseguir há algum tempo. E justamente quando conseguimos e tudo estava pronto para começar, um cenário de reuniões através da nação, onde esperávamos talvez 30, 40 mil pessoas, o Espírito Santo diz, pare. E então me enviou aqui para o tabernáculo. Como esta noite. Veja, você tem que fazer o que ele lhe disser para fazer. Dá para entender? Não dá. Tem jeito de entender o tratamento de Deus como profeta? Não tem. Se você ficar tentando entender, você vai se tornar um selvagem. Você pode cair numa selvageria, querer entender Deus, querer entender um profeta de Deus, querer entender o tratamento de Deus com um profeta, com um ministério tão grande como esse. Irmãos, dá para entender? Tudo pronto para um cenário de reuniões com 30, 40 mil pessoas no Canadá. O Espírito Santo dizer, volta lá para o tabernáculo. Uns 400, 300 pessoas lá. Volta para lá. E ele obedeceu. Será que eu obedeceria? Você tem que fazer o que ele lhe disser para fazer. Ah, Jesus, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
esta boa, agradável, perfeita vontade de Deus pode não ser para a família, pode não ser para a esposa, pode não ser para os companheiros, pode não ser nem para a gente próprio. Mas eu quero a escolha dele. Nós queremos, o que nós queremos é a escolha dele. Que as minhas escolhas sejam as tuas escolhas, ó Pai. Pai, eu não sei quanto tempo me resta aqui nesta vida. Não sei. Sei que não é muito. Mas nesse tempo que me resta, eu quero estar na tua vontade, ó Pai. Ainda que não seja a vontade de muitos. A vontade de muitos não é eu estar aqui onde estou, estar na posição que o Senhor tem me colocado. Não é a vontade de muitos. Mas que o Senhor os ajude, que eles possam entender que cada um de nós deve estar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quero ser submisso à vontade perfeita de Deus. Isso passa para os obreiros, isso passa para a igreja, isso passa para as famílias e individualmente. O homem espiritual, ele discerne bem tudo, mas ele não é discernido. De ninguém ele é discernido, embora ele discerne bem tudo. A mulher espiritual, a moça espiritual, às vezes ela não é discernida nem pela família, mas ela discerne bem tudo. O que nós mais precisamos das virtudes que nós mais precisamos, irmãos, é discernimento. Discernimento do nosso próprio espírito. Discernimento de espírito. Tenha certeza disso, a partir do momento que o irmão estiver realmente, a irmã estiver realmente sabendo qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, pode ter certeza disso. Muitos não vão compreender. Você não vai ser compreendido mais, você não vai ser entendido mais. Embora você entende, mas você não é entendido. Isso é exatamente o que está acontecendo comigo hoje. Eu não sou entendido. E há momentos que nem mesmo eu entendo os passos de Deus comigo. Quem pode entender os passos de Deus como um pastor, como um ministro, como um profeta, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus? Deus nos ajude, Deus possa enriquecer mais a nossa fé, nos dando esse entendimento. E abriu-lhes um entendimento para compreender as Escrituras, São Lucas 24, 45. Que o Senhor abra o nosso entendimento para entendermos, compreendermos aquilo que precisa ser compreendido, aquilo que precisa ser entendido, no nome de Jesus Cristo. Amém. Até sem palavras Deus irá te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Então, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.